E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a preparação ao oitavo ano, de que o professor falou lá atrás, hoje teremos a nossa aula de sujeito, certo? Então vamos lá, vamos começar já. Sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Lembre-se, o sujeito pode ser um substantivo, um pronome, só que a gente tem que estar falando dele. O sujeito é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. O ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem correu muito com o veículo? Para identificar o sujeito, nesse caso, é o ajudante. Então vamos lá. Vamos usar um exemplozinho bem simples. Então vamos colocar aqui. Paulo foi ao mercado. Primeira coisa que nós temos que fazer, encontrar o verbo da minha oração. Qual que é o verbo da oração, pessoal? Excelente resposta. Foi. Foi é o meu verbo. Aonde o Paulo foi? Ao mercado. Então, essa parte aqui, ela é o meu complemento verbal. É o que dá significado ao verbo foi, porque quem vai a algum lugar. Então, foi ao mercado. Eu simplesmente tenho que perguntar, Quem foi ao mercado? Quem foi ao mercado? Paulo. Então, Paulo. Paulo é o nosso sujeito. Por quê? Porque foi ele que fez a ação de ir ao mercado. Então, nós temos que identificar o sujeito. Então, a frase: o ajudante da loja correu muito com o veículo. Então, quem correu? Veja qual que é o meu verbo, Correu muito com o veículo. O verbo correu. Correu com o quê? Muito com o veículo. Então, pergunto: quem correu muito com o veículo? O ajudante. Então, o ajudante é o meu sujeito. O ajudante, não só o ajudante. O ajudante é o meu sujeito. A gente já vai ver o que vai ser esse o. Então, vamos lá. Sujeitos são classificados em sujeito determinado, quando o sujeito é identificado na oração. Nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto, certo? Sujeito indeterminado, quando o sujeito não é identificado na minha oração. Sujeito inexistente, quando as orações são construídas com verbos impessoais, os quais não admitem agentes da ação, que não permite que alguém faça a ação. Então vamos lá. Vamos começar com o sujeito simples. Sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Então olha lá. O empregado da casa vendeu seu carro. Quem vendeu seu carro? Quem é o sujeito da minha oração? O empregado. Quem que é o núcleo? É a parte mais importante. De o empregado, qual que é a parte mais importante? Empregado. Então, o núcleo é empregado. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Então, eles é o sujeito da minha oração. A folha caiu. O que caiu? A folha. Logo, a folha é o sujeito da minha oração. Ela é o núcleo da minha oração. Só tem um núcleo, só tem um núcleo, só tem um núcleo, então ele vai ser um sujeito simples. Já o sujeito composto, se o sujeito simples só tem um núcleo, o sujeito composto vai ter dois ou mais núcleos. Então olha lá, sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Por exemplo, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Vejam que eu estou falando que os dois fizeram a ação. Eu não estou falando que Ana Maria terminou com Joaquim,
e nem que Joaquim terminou com Ana Maria. Eu estou falando que os dois fizeram a ação. Então, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Quem terminaram o namoro? Joaquim e Maria. Logo, Ana Maria e Joaquim são os meus núcleos. O sujeito todo seria Joaquim e Maria. Mas, quando eu quero só o núcleo, vai ser a parte principal, Joaquim e Maria. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Então, quem está perdido mais uma vez? Eu, você e o nosso cão. 3 pessoas, um núcleo composto. Professor, mas o cão não é uma pessoa, mas ele está junto na oração. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Livros e cinema... Opa, perdão, gente, tem um errinho aqui que o professor esqueceu de colocar. Livros e cinema são os meus passatempos favoritos. A frase tinha que estar toda no plural. Perdão aqui, o professor cometeu um gafe. Então, livros e cinema são os meus passatempos favoritos. Quais são os meus passatempos favoritos? Livros e cinema. Por isso que nós vamos ter esses 2 núcleos. Belezinha? Sujeito oculto é quando ele está escondidinho na desinência do verbo. Sujeito oculto, também chamado de elíptico ou desinencial, é implícito, é aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto da conjugação verbal presente no verbo. Então vamos lá. Vamos lembrar o que é uma desinência? Opa! Então, vamos conjugar o verbo cantar no presente do indicativo. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Beleza? Então, deixa eu só fazer aqui uma separação para ficar mais simples. E a partir daqui. Então, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós vós cantais e eles ou elas cantam. Então vejam aqui, pessoal. Nós temos que saber diferenciar o radical. Radical é a parte do verbo que não se transforma em nenhuma conjugação. Então, vou fazer uma separação aqui, a partir dos T's. Então, fica claro para mim que essas partes aqui são os meus radicais, a parte do verbo que nunca se muda. A partir daqui, nós temos as vogais temáticas, que é o que dão o tema. O tema é canta. Por que aqui não é uma vogal temática no O? Porque aqui ele está dando sentido à minha palavra. Então, desinência vai ser justamente as partes finais que nós temos aqui. Tu cantas. Cantamos. Então vejam, cantamos muito ontem. Quem cantou muito? Quem cantamos muito ontem? Nós, porque cantamos sobate com nós. Então, a partir do final do nosso verbo, a gente consegue ver qual é a parte que a gente vai utilizar, certo? Então, vamos lá. Ele é classificado determinado porque pode ser identificado pela conjugação verbal. Foi o que a gente conseguiu fazer. Então, olha lá. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. No trajeto pela casa, passei. Opa, passei
Se eu for conjugar o verbo passar no passado, é eu passei. Então o sujeito aqui vai ser eu. Do trajeto para casa, eu passei pelo parque da cidade. O passei já me diz que é a primeira pessoa do singular. Note que pela conjugação verbal passei, identificar a primeira pessoa do singular, eu. Logo, no trajeto para casa, eu, coloquei entre parênteses para a gente ver que não está ali, mas é subentendido, né? Passei pelo parque da cidade. Gostamos de pular carnaval. Gostamos? Nós. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito da oração. Nós, que é a primeira pessoa do plural. Sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação e nem pelo contexto, pela terminação. Então, o oculto, ele ainda está ali. O indeterminado, a gente não consegue determinar ele. Nós não conseguimos encontrá-lo. Então, a despeito do sujeito, a despeito do sujeito ser um termo essencial na oração, o sujeito inexistente pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente. Além disso, também acontece quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada. Há 3 maneiras da gente identificar. Então, primeiro, verbo na terceira pessoa do plural. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 singular, 1, 2, 3 plural. Então, eles e elas. Então, disseram que ele foi eleito. Quem disseram? Eles. Eles quem? Eu não sei dizer, não tem como saber. Capturaram o fugitivo. Quem capturaram? Eles. Falaram mal o tempo todo. Quem falaram? Eles. Veja que eles é indeterminado, eu não consigo dizer. Né? Com o pronome se e verbo intransitivo, transitivo direto ou de ligação na terceira pessoa do singular, de modo que não se consegue identificar quem pratica a ação. Por exemplo, acorda-se feliz. Quem acorda feliz? Não dá para saber. Necessita-se de pessoas jovens. Quem necessita? Não tem como saber. Nem sempre se é justo nesse mundo. Nem sempre se é justo. Não está se referindo a ninguém. Por isso, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado ainda a terceira, com o verbo no infinitivo. Então, é difícil. Qual que é o verbo no infinitivo? São quando os verbos estão na sua forma original, terminados nas 3 conjugações. Verbos terminados em ar, verbos terminados em er ou or e verbos terminados em ir. Quando a gente tem os verbos nessa conjugação, eles estão no infinitivo, porque eles não se referem a nenhuma pessoa. Então, com o verbo no infinitivo plural, por exemplo, né, é difícil agradar, primeira conjugação. Seria bom pesquisar, primeira conjugação. Era bom viajar pelo mundo. Então, não tenho como ter um sujeito nessa frase. E a frase com sujeito inexistente, o verbo haver, quando empregado em sentido de existir, acontecer e indicando o tempo passado. Os verbos ser, fazer, haver, estar e ir, e passar indicando tempo ou distância. Trovejou durante a noite. Perdão que o professor tinha que ter colocado esse acraseado. Então, trovejou durante a noite. Né? Trovejou durante a noite. Ele é um... Quem trovejou? O trovão, a nuvem? Não tem como saber, então não dá. Há boas palestras no Congresso. Há, no sentido de existir. Está na hora do intervalo. Está na hora do intervalo. O verbo estar não tem um sujeito. E o núcleo do sujeito é o que a gente falou. Núcleo do sujeito representa o termo mais importante da oração, quando o sujeito é seguido de artigo. Por exemplo, o núcleo é apenas o substantivo que vem depois dele. Assim, embora o artigo e o substantivo sejam sujeito, o seu núcleo é aquilo que semanticamente tem mais importância. Então, olha lá. As meninas cantaram lindamente. Quem cantou lindamente? As meninas. As meninas é o sujeito. Qual que é o termo mais importante? O núcleo? As meninas. Os avós, os pais e seus filhos viriam na quinta. Perdão que o professor deu mais um deslize ali. Sujeito, os avós, os pais e seus filhos. O núcleo do sujeito, avós, pais e filhos,
pois são os termos mais importantes da oração. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.